Será que o movimento Red Pill caminha rumo a ser mais um movimento de luta de classes e talvez ao estilo marxista? Talvez essa pergunta jocosa te doa, mas preste atenção naquilo que você apoia. Não é de hoje que vejo estes comentários esdrúxulos, e não mais raros como conservadia. Entrou na igreja para zerar a quilometragem. Mulher só serve para isso hoje em dia, não case. Isso não tem sequer resquícios de cristianismo. Porém, neste meio existem pessoas que se dizem cristãs, que estão vivendo apenas uma luta de classes. Você conhece a história sobre o patrão e o proletariado que passou a ser aplicada em outras esferas, como o feminismo, que colocou mulheres contra homens até hoje? E a busca por direitos iguais virou uma pregação de ódio contra homens. E se você não acredita, basta pesquisar Valerie Solanas. Contudo, não negando a existência de violência contra a mulher atualmente, também não posso negar que a lei agora está sendo aplicada de modo a favorecer o sexo feminino e pesar mais sobre os homens. Aí entra o movimento Red Pill, que tenta lutar pelo direito dos homens. Certo? Não. Vocês estão apenas criando uma luta de classes. Muitos estão agindo exatamente como as feministas dos tempos de Solanas. E o que vejo de homens propagando imagens e comentários que incitam ódio contra as mulheres não é brincadeira. E até eu, que não defendo os ideais feministas e sou cristã desde o berço, recebo comentários imbecis como os que mencionei. Vocês propagam inúmeras imagens de mulheres nuas, seminuas, se prostituindo. Nenhuma imagem ou comentário instruindo acerca do que é uma mulher de honra, que merece ser respeitada, e uma grande distorção sobre a masculinidade, transformando-a em um botequeiro irracional. Estão atacando mulheres porque se converteram e não querem mais se prostituir, ou inventam histórias sobre mulheres que já pertencem à igreja e querem uma vida de castidade. Com qual finalidade? E você, que se diz cristão, não deveria se alegrar por aqueles que se convertem? O principal imperativo quanto missão é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você tem feito isso? Ou tem feito o papel do diabo ao apenas apontar o dedo e nunca conduzir a Cristo? Pergunte a si mesmo, eu realmente sou convertido? Você busca pregar a cruz e o reino vindouro ou apenas se sente superior a outras pessoas? Ah, mas ela era prostituta e entrou na igreja. Que bom, porque você não tem o mesmo desapontamento com seu amigo que é viciado em pornografia e sustenta isso. Você é perfeito ao ponto de ninguém apontar o dedo para o seu passado e encontrar um pecado? Ou, pior, você nem sequer tem consciência dos seus pecados. O Evangelho de Cristo nos ensina que somos salvos por graça, não por merecimento. Isso conduz a uma mudança radical de vida. Cristo veio aos pecadores, aos enfermos, que necessitam de cura. Sim, existem muitas coisas a serem resolvidas em nossa sociedade. Porém, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em vez de espalhar ódio nas redes sociais que já temos de sobra, experimente estudar a Bíblia e pregá-la. Em vez de vãs doutrinas, experimente a sã doutrina. O nós versus eles versus elas, não te tira do sistema, apenas te afunda cada vez mais nele. A nossa salvação e sustento estão apenas em Cristo. Red Pill e marxismo não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema da internet é o seguinte, é que ela, de uma forma direta ou indireta, deu vez e voz aos imbecis, né? E aí vem as conservadoras e conservadias aí, querendo dar aula de Red Pill na internet, dizendo que a Red Pill prega ódio. Não é a Red Pill raiz, na sua origem, ela não prega ódio. Ela prega para o homem ser desperto. Ela prega para que o homem venha se despertar. Entendeu? É isso aí que a Red Pill ela prega. Entendeu? É isso que a Red Pill prega. Entendeu? E aí vem as conservadoras aí, e as conservadias aí, pregando, dando aula de Red Pill na internet, sendo que ela nunca estudou, ou estudou malmente, né, o que é Red Pill, estudou de forma assim superficial o que é Red Pill. Se perguntar a ela a origem da Red Pill, ela não sabe falar, não sabe a origem da Red Pill, como foi que originou a Red Pill, qual foi o motivo qual foi o motivo que foi criada a Red Pill. Essas coisas assim históricas, ela não sabe falar. Mas falar merda na internet, algumas conservadoras e conservadias que se dizem cristãs falam acerca disso. É isso aí que eu fico nervoso, velho.
fico nervoso, fico estressado, porque, infelizmente, a internet, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, as redes sociais, deu vez e voz aos imbecis, né? Aí quando a gente fala a verdade, fala que a gente fala de forma esdrúxula, de forma chula, mas quem tá falando groselha, quem tá falando merda é ela, entendeu? E eu vou te provar aqui agora, nesse exato momento, que a Red Pill e o marxismo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Ambas foram feitas para despertar, mas ela não tem nada a ver. Ela não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Marxismo é uma coisa, Red Pill é outra, entendeu? Red Pill é outra, entendeu? Espera que eu vou falar aqui para vocês aqui, viu? Porque o que essa senhora antiga fala aí e outras mulheres aí conservadoras aí fala, entendeu? Não é só ela que fala, não, é a senhorita Pio fala isso aí, essa Ingrid fala e outras aí mulheres aí conservadoras aí ou conservadoras aí falam acerca disso aí, que a Red Pill prega ódio. A Red Pill, na sua raiz, ela não prega ódio, mas a Red Pill conturbada e militante sim, essa sim prega, mas a Red Pill raiz não, entendeu? Então aqui vamos aqui mistificar isso aqui que a gente está falando aqui, entendeu? Mas só que assim, ó, as conservadoras, as cristãs falam isso aí, que a Red Pill prega ódio para que o homem cristão ou não, como é que posso falar a você? Para que o homem, ela fala assim, ó, que homem cristão ou não cristão, não tem que estudar sobre a Red Pill. Por que elas têm tanto medo da Red Pill? Porque vai despertar homem. Porque o homem não vai ser mais otário, besta, pra cima delas. Entendeu? Porque assim, ó, sendo um homem desperto, a mulher, ela não vai lhe enrolar mais. Ela não vai te manipular mais. Sendo ela cristã ou não. Então ela vem com essa conversa que Red Pill prega ódio. E não é bem assim. Entendeu? E aqui vamos mistificar aqui e desmascarar e isso aí que algumas conservadoras aí que se dizem cristãs falam, entendeu? Red Pill e marxismo são bem diferentes na origem e no objetivo, mas dá para traçar alguns paralelos. Vou te explicar de forma direta. O que é Red Pill? O que é a Red Pill? Movimento surgido em comunidades online. Foca em relações entre homens e mulheres. Critica o feminismo moderno. Ideias central. A sociedade estaria enganando os homens, principalmente sobre casamento, sexualidade e papel social. Visualizar hierarquia natural, papéis de gênero tradicionais e estratégias individuais de sobrevivência. O que é o marxismo? Ideologia política, social e econômica criada por Karl Marx. Foca na luta de classes opressores, burguesia versus oprimidos, proletariado. Quer transformar a sociedade através da coletividade, revolução, socialismo
comunismo. O objetivo acabar com a desigualdade das classes ou classe. Comparação. Semelhança superficial dos dois. Semelhança superficial. Os dois dizem a verdade. Está escondida. Você vive numa ilusão. Red Pill, ilusão sobre mulheres. Relacionamento, sociedade feminista. Marxismo, ilusão sobre economia, classe social e capitalismo. Diferença fundamental entre os dois. Red Pill é individualista. Cada homem deve acordar e se adaptar. Marxismo é coletivista. Mudança só vem em grupo, derrubando o sistema. Então, não são a mesma coisa, mas ambos têm em comum a ideia de acordar para a realidade e de que existe uma ideologia dominante enganando as pessoas. Entendeu? Essa é a diferença entre a Red Pill e o marxismo, viu? Não tem nenhuma, como é que eu posso falar a você? Não tem nenhuma igualdade entre os dois. Entendeu? Que fique bem sabido disso. Entendeu, meus irmãos? Eu até entendo o lado das conservadoras aí que falam sobre a Red. Mas, por outro lado, elas não estudam nada da Red Pill, não sabem o que é, nunca viveram a Red Pill de fato, porque uma coisa é você estudar a Red Pill, outra coisa é você viver a Red Pill, é você viver. Nunca leu um livro de Mezarran Alita, nunca leu um livro de Rollo Tomassi. Nunca leu livro nenhum acerca deles. E ficar falando merda na internet. Por que elas falam isso? Porque elas querem que o homem fique no domínio do feminismo. De uma forma direta ou indireta. É por isso que essas mulheres aí ficam falando groselha na internet. Essa é a verdade dos fatos. Entendeu? Porque é como eu falei a vocês, uma coisa é você estudar a Red Pill, outra coisa é você viver a Red Pill, porque elas, quando falam isso aí, ela não é homem para viver o que a gente passa, para passar o que a gente passou, para viver o que a gente vive, para sofrer o que a gente sofre. É por isso que elas, mesmo essas mulheres aí cristãs aí, ficam falando merda na internet acerca da Red Pill. E elas vão usar a própria palavra de Deus para tentar manipular o homem, para dizer assim, que o homem não pode estudar Red Pill. Por quê? Por que não pode estudar Red Pill? Porque a Red Pill vai ensinar a gente a se defender socialmente do próprio sistema. O sistema feminista, o sistema também marxista também, que também o feminismo e o marxismo, eles andam também lado a lado, porque o marxismo ele foi criado através do comunismo e o esquerdismo comunismo e esses tentáculos aí de esquerda aí foi um dos motivos aí que foram criados o marxismo. Entendeu? Então, a Red Pill não foi feita através do esquerdismo. Acho que foram os próprios homens de direita que criaram, né?
lá nos Estados Unidos. Então, o que essas mulheres aí estão falando aí é pura groselha. Só merda, viu? Infelizmente, é isso aí que provoca dar vez e voz pra mulher. Pra mulher não, assim. Vamos dizer assim, dar vez e voz a esse povo ignorante que não sabe zorra nenhuma e que fica falando merda na internet. Essa é a verdade, viu? Aí eu quero saber a sua opinião acerca disso aí, entendeu? Deixe seus comentários aí acerca do que você acha e fica à vontade aí para comentar o que você quiser, viu, galera? Um abraço aí e que Deus te abençoe. Homem cristão não deve escutar Red Pill. Essa é a maior besteira que eu já li na minha vida. Me marcaram nessa publicação, vamos lá que o negócio vai pegar fogo. Pra começar, todo respeito ao cara que escreveu essa coluna. Primeiro que muita mulher hoje em dia se diz cristã, exige um homem provedor, mas quando ouve a palavra submissa tem um ataque de pelanca. E eu não tô aqui falando que toda mulher deve ser submissa ao marido, e sim as que exigem que o homem seja provedor cristão tradicional. Existe uma confusão entre fé e ingenuidade. Ser cristão não é sinônimo de ser trouxa. Fé é uma questão espiritual do homem e Red Pill é uma estratégia social. Um não anula o outro. E hoje em dia a gente não pode ignorar a realidade masculina. O homem pode e deve ser cristão, mas ele continua sujeito a divórcio, alienação parental, falsa acusação. E fingir que a fé protege de tudo é viver no mundo da lua. Muitas vezes quem critica a Red com esse discurso tá usando a religião como bengala para manter os homens submissos e domesticados, enquanto fecha os olhos para algumas mulheres interesseiras e manipuladoras que, infelizmente, também frequentam a igreja. Afinal de contas, o homem cristão e que se guardou para o casamento, ele tem a obrigação de aceitar uma mulher que já foi para a cama com outros ou que já tem filho de outros? É claro que não. A Bíblia não mandou ninguém ser trouxa. O cristianismo fala em amar o próximo, mas não fala em abrir mão da sua dignidade e se deixar ser explorado. Amor e ingenuidade são duas coisas completamente diferentes. A Red não é para competir com a fé, e sim para abrir os olhos dos homens. É como se você tirasse uma venda dos seus olhos. Você continua cristão, mas agora você enxerga as armadilhas do mundo moderno. E olha só, ninguém está dizendo aqui que a maioria das mulheres não presta. Não, mais uma vez, é uma minoria de mulheres que, infelizmente, até na igreja elas estão. Agora me fala o seguinte, gostou desse vídeo? Então por que você não me seguiu ainda?